Estamos discutindo outros temas, até porque quais eram os temas que nós estávamos discutindo? Quando eu estive com a UTC, eu estava discutindo porque nós estávamos fazendo um consórcio para uma obra fora da Petrobras, e com a Odebrecht a gente estava discutindo um consórcio que nós tínhamos já de contrato dentro da Petrobras. Tá bom, muito obrigado. Para encerrar, deputado delegado Valdir, por até 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu já tinha feito algumas colocações iniciais. Vou ser bastante breve e bem objetivo. Eu gostaria de saber se naquele evento que houve o aniversário da sua filha, se além do senhor Vacari, mais algum outro membro dessa organização criminosa esteve no evento, algum outro diretor da Petrobras, algum político, se além do senhor Vacari, o senhor convidou mais alguém? O seu Júlio Camargo, acho que esteve presente. De novo, conceitualmente, é uma festa de 15 anos onde é um conceito, você apresenta a sua filha à sociedade que te circunda. Certo. Eu tive cerca de 250 adolescentes. Algum político? Não. Ninguém? Não. Lula, Dilma não receberam convite? Não? Ok. Não tem. Não. O senhor se arrepende de ter levado essas pessoas que pediram propina para o senhor para perto da sua família, para dentro da sua casa, para a sua residência? Não, para o evento social, não, porque não foi feita uma diferença, né? Eu acho que o meu principal lamento, eu volto a repetir aquilo que eu falei, né? Foi não ter feito uma outra escolha. Ok. A última pergunta que eu vou fazer para o senhor é: o senhor conviveu algum tempo com os outros empreiteiros lá em Curitiba, no presídio? Uhum. Vocês viveram 24 horas juntos, conviveram péssimos momentos, eu ia dizer bons momentos, conviveram péssimos momentos, houve um momento de choro, houve um momento de conversa. Inclusive o Ricardo Pessoa, saiu, fez delação premiada. Então vocês tiveram muitos momentos. Nesses momentos que vocês tiveram juntos, foi conversado a respeito de vocês vão ficar presos, mas o líder dessa organização criminosa não está aqui conosco. Houve esse momento de frustração de não ter uma pessoa que realmente tivesse feito comandado essa organização. E o senhor acha, pelo conhecimento que o senhor tem, pelas delações premiadas que estão para vir, o senhor acha que a Polícia Federal, o Ministério Público, o doutor Sérgio Moro vão chegar no líder dessa organização criminosa, pelas informações que foram passadas pelos delatores, a sociedade brasileira, o cidadão brasileiro que está assistindo o senhor neste momento, pela TV Câmara, pelos vários canais de TV que estão aqui, eles vão chegar e mostrar para a sociedade brasileira quem que é o líder dessa quadrilha, quem que organizou a maior roubalheira da história desse país? No que tange ao período preso em Curitiba, eu diria que as relações que prevaleceram lá foram relações de pessoas, porque ali era um momento muito agudo para cada uma das pessoas que estavam lá. Passamos um Natal, passamos um Ano Novo, então o grande debate que se teve lá não foi o que estava acontecendo na Operação Lava Jato, foi o que estava acontecendo para cada um dos indivíduos. Um suporte coletivo, cada dia tinha um que tinha seu destempero, seu momento. Então, esse é o principal. No que tange ao trabalho que está sendo feito na Operação Lava Jato, seja pelo Ministério Público Federal, seja pela Polícia Federal, seja pelo juiz Sérgio Moro, e seja por essa própria CPI, eu acredito piamente que nós vamos chegar em alguns momentos diferenciados num ponto futuro, fruto de tudo isso que está ocorrendo. Eu acho que é inevitável que isso seja alcançado, Independente de responsabilizações, elas vão acontecer, eu estou sendo penalizado, eu sou um exemplo disso, e com certeza eu me levo a crer que a justiça rapidamente atingirá todos aqueles que têm que ser atingidos. Eu acredito, hoje eu estou num processo onde eu posso falar para o senhor, eu acredito na justiça brasileira, porque eu estou sofrendo com ela. Muito obrigado, senhor presidente. Entendendo o critério, o deputado João Bacelar também estava inscrito, nós
Abrimos uma sessão para Vossa Excelência. Tenho que dar o mesmo tratamento do deputado. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, deputado Hugo Mota, senhor relator, deputado Luiz Sérgio, senhoras e senhores deputados, senhor Eduardo Leite. A construtora Camargo Corrêa, eu acredito que seja uma das maiores construtoras do Brasil e do mundo. Eu, quando estudei engenharia, era orgulho na Escola Politécnica as lições do senhor Sebastião Camargo, como também orgulho as lições do senhor Norberto Odebrecht. Eu acho que isso, para todo engenheiro da década de 90, ficou cravado. Eu tive a oportunidade de ler alguns artigos do senhor Sebastião Camargo e aquilo me dava como um instrumento para o meu futuro profissional, antes de me tornar político. E vi aqui, quando Vossa Senhoria falou sobre a orçamentação, que o erro da orçamentação fazia com que ocorresse o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, acho que ficou muitos anos sem uma carteira de projetos, principalmente no setor de óleo e gás, no setor de infraestrutura. E isso, com o crescimento do país nos últimos 15 anos, nos últimos 12 anos, fez com que o volume de obras fosse muito grande. Então, eu queria perguntar aí a Vossa Senhoria qual o aprendizado disso tudo, o que é que Vossa Senhoria tem a dizer aqui para a nação, para essa CPI, para o setor de infraestrutura, qual o aprendizado que Vossa Senhoria e a empresa que Vossa Senhoria participou tem a dizer perante tudo isso que aconteceu no país, que está acontecendo e que vai transformar o processo de contratação, o processo de infraestrutura que está carente hoje. Eu acredito que a infraestrutura brasileira está na CPI, ou está na UTI, ou seja, está agonizando, sem o apoio do sistema financeiro, sem o apoio das instituições, criminalizado, ou seja, uma atividade que tão fez pelo país, construiu Brasília, fez grandes obras, grandes hidrelétricas, a empresa de Vossa Senhoria fez grandes hidrelétricas e está numa situação constrangedora essa. Então, eu queria perguntar aqui, para finalizar, qual era o aprendizado que Vossa Senhoria tem a dizer aqui perante tudo que aconteceu aqui nessa CPI. Sem dúvida nenhuma, até pela sua colocação e pela sua formação, precisamos investir na engenharia. Seja na formação de engenheiros, seja na elaboração de projetos, isso é fundamental. Precisamos avançar nas estruturas administrativas e gerenciais desse país. Nós temos que ter, se nós queremos ter um futuro melhor, nós temos que ter estruturas gerenciais e operacionais melhores nesse país. E isso seja na área privada como na área pública. Eu acho que os dois lados têm avanços e são importantes reconhecerem que tem a necessidade hoje de criar esse avanço. Eu acho que isso é fundamental. Por isso que eu volto a falar o que eu já tinha comentado antes. Estamos passando um momento onde o reconhecimento é inevitável. Falta agora traçar a caminhada para um futuro melhor. Não se constrói, senhor presidente, uma empresa do porte da Camargo Corrêa, do porte dessas outras empresas grandes envolvidas nesse processo aqui no Brasil, com 5, 10 anos. Uma empresa dessa, para maturar, para criar um corpo técnico, para criar uma capacidade gerencial, uma capacidade administrativa, uma capacidade financeira, ela demora no mínimo 30, 40 anos de vida, de aprendizado para a nação. Eu sei que o grupo de Vossa Senhoria tem outros grandes empreendimentos. Hoje, a consultora representa muito pouco perante a holding. E, mais ainda, se for analisar pelos balanços, pelos dados contábeis da empresa, a parte pública representa muito pouco em relação ao faturamento. Representava muito pouco perante o faturamento. E isso deve estar dando para a família do senhor Sebastião Camargo uma tristeza muito grande, até porque o nome Camargo Corrêa está envolvido diretamente. É o sobrenome dele e da família dele, dos filhos, dos herdeiros dele. E vi também aqui, senhor Eduardo, uma coisa também um pouco constrangedora, que foi a relação profissional, quando um colega aqui acusou Vossa Senhoria de ter feito um mercado paralelo perante uma empresa de grande porte, com um salário de R$85 mil, mais bonificações. Também queria aqui que Vossa Senhoria dissesse aqui para a CPI o que é que tem a dizer sobre isso, porque isso, no mercado profissional, fica, além do constrangimento, fica pior ainda. E sei que a família da Vossa Senhoria deve estar sofrendo muito com essa situação. Na questão da empresa, não dá para atuar sem as empresas existentes, mas elas vão ter que passar por uma mudança
que eu acho que está sendo provocado volto a repetir, pelo momento, pela CPI, pela Justiça. Então, assim, eu não imagino o futuro sem essas empresas, mas eu imagino com essas empresas tendo outras atitudes. Então, eu acho que isso, com relação ao futuro, não tenho dúvida. E com relação à minha questão, como eu já havia comentado aqui anteriormente, não é um aprendizado, né? Eu diria que eu estou com 50 anos, né? 50 anos, não que a gente não aprenda mais nada, mas o formato da aprendizagem é diferente. Eu acho que eu estou passando por uma reestruturação pessoal, que eu não sei qual é o Eduardo que eu vou ter daqui um mês, daqui 2 meses, eu não sei. Agradeço às vossas excelências. O relator quer fazer mais algum adendo para que a gente possa encerrar esse depoimento e dar início aos demais. Temos ainda mais 2 depoimentos na tarde de hoje. Aqui, nessa CPI, se repetiu muito, ou em algumas vezes se repetiu, a fala do Paulo Roberto Costa de que não tem almoço grátis, né? E aí eu queria apenas, como relator, entender uma questão. Em 2010, a Camargo Correia doou 4.500.000 reais ao PT. Não foi almoço grátis. Mas doou 5.450.000 ao PSDB. 4 milhões ao PSB. No caso do PSDB e do PSB, foi almoço grátis? Ela absorveu esse prejuízo? Qual é o juízo de valor? Como um vice-presidente da empresa, teria a comentar sobre essa questão. A outra pergunta é que o Barusco diz que começou a receber recursos a partir de 97, mas que ele recebia sozinho, que não doava para ninguém. Quer dizer, o processo que Vossa Senhoria participou tinha partido, tinha doleiro, tinha políticos, tinha empresário. No caso dele, que nem diretor era um cargo intermediário, ele disse que pedia e as pessoas davam. Ele não podia nem ajudar e nem atrapalhar, porque estava num cargo intermediário, né? Vossa Senhoria acredita que isso seja possível? E no caso da pergunta anterior, as outras doações possivelmente tenha sido almoço grátis? De novo, com relação à doação eleitoral, isso era cuidado pela área institucional da Camargo Correia, com uma vice-presidência, o senhor Marcelo Bisordi, que tratava do tema. O único evento que eu participei, eu já relatei aqui na comissão, então, assim, infelizmente, não tenho como colaborar. Com relação ao que o Barusco executou antes, eu também não consigo fazer juízo de valor, porque eu volto a repetir, eu não conheço a estrutura que ele viveu lá nos idos de 2000, né? Mas me assusta só os montantes e os valores que foram atingidos. Não assusta só Vossa Senhoria, assusta ele ter conseguido esse montante sozinho, só para ele, tá? Mas encerrado as inscrições, os deputados inscritos, volta a palavra para o senhor Eduardo para que ele possa fazer as considerações finais, seus agradecimentos, para que a gente possa seguir o nosso trabalho. Eu agradeço a todos e espero ter colaborado com... Eu espero estar saindo com o intuito que eu declarei no início. Ter colaborado de uma forma clara e transparente para que os objetivos dessa CPI sejam atingidos. Agradecemos a colaboração de Vossa Senhoria, sempre muito importante quando o depoente responde os questionamentos. E dando seguimento, já convido para... Vossa Excelência Vossa Senhoria está liberado. Eu já convido para tomar assento à mesa o senhor João Ricardo Auler.
Ninguém vem. Aguenta segurando esse negócio. Ai, que agonia. Presidente, só uma informação, enquanto o depoente chega, já há uma previsão da próxima reunião ordinária, presidente? Deliberativa? Nós temos pauta marcada até o dia 9. Então, provavelmente depois do dia 9 deveremos fazer a deliberativa. Obrigada. Eu gostaria de, podemos aqui, enquanto o depoente é trazido para o plenário, nós marcamos o depoimento do senhor Júlio Ferma para o dia 3 de junho. Alguns deputados me procuraram porque na semana do dia 3 de junho a Câmara funcionará apenas na segunda e na terça. A quarta seria, na verdade, um dia onde os parlamentares estariam voltando para os seus estados. Então, se for de comum acordo e da vontade de Vossa Excelência, nós podemos marcar esse depoimento para outra semana, se assim for da vontade dos senhores. Eu, diligentemente, marquei para o dia 3, porque era o dia mais próximo que nós não tínhamos agenda. Então, se for de comum acordo dos parlamentares, eu posso colocar o depoimento do senhor Júlio Ferma até para o próprio dia 9, e os do dia 9 eu coloco para o dia 10, porque são depoimentos da subrelatoria do deputado Altineu, que ele pode tranquilamente tocar na quarta-feira. Se for de comum acordo, eu remarco para o dia 8, senhor Júlio Ferma. Há acordo? Eu acho que é importante para a gente reagendar, porque é um depoimento muito importante, e esse dia quase não vamos ter quórum aqui. Então, nós estamos reagendando. No dia 9, que é a terça-feira, será o senhor Júlio Ferma. O depoimento do dia 3 ele fica adiado para o dia 9, e os que estavam marcados para o dia 9 passam para o dia 10. Como acordo, vamos... Dia 3 não terá nenhum depoente, porque os parlamentares estão voltando para os seus estados. Eu acredito que é um depoimento importante, onde quanto mais parlamentares puderem estar aqui, melhor e mais produtivo para a nossa CPI. Senhor João Ricardo Auler, advirto que Vossa Senhoria será ouvido na qualidade de investigado, tendo em vista não só o teor dos requerimentos aprovados, como também a decisão do juiz da 13ª Vara Federal do Paraná, sendo-lhe garantidos todos os direitos constitucionais inerentes à sua condição, inclusive de permanecer em silêncio e ser assistido pelo seu defensor constituído. Entretanto, informa a Vossa Senhoria que a sua colaboração para a elucidação dos fatos certamente terá efeito nas conclusões desta CPI e que a versão apresentada nesta assentada poderá atrair para Vossa Senhoria outros benefícios que a lei lhe garante. Darei a palavra a Vossa Senhoria pelos 20 minutos iniciais para que Vossa Senhoria possa fazer as suas saudações. Antes, só lendo aqui a procuração assinada por Vossa Senhoria, otorgando o senhor Celso Sanches Vilar, de OAB de São Paulo, 12797, mas o deputado que eu acompanho aqui é o senhor Luciano Quintanilha de Almeida, OAB de São Paulo, número 186825, com procuração entregue aqui à Secretaria da CPI. Vossa Senhoria tem a palavra para saudações iniciais por até 20 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos. Excelência, se puder falar um pouco mais alto, e eu peço ao serviço de som que melhore o som. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer para o senhor que, conforme a orientação dos meus advogados, eu vou ficar em silêncio. Com a palavra o relator. Senhor João Ricardo Auler, Vossa Senhoria tem a decisão de ficar em silêncio diante de todas as perguntas, ou, dependendo da pergunta, responder alguma delas? Essa é uma posição de dependendo do questionamento, o senhor responder, ou já é uma decisão fechada de não responder a nenhuma delas? Na qualidade de investigado, eu não vou responder nenhuma pergunta. Só para dizer, mantendo a linha de coerência do outro empresário que esteve aqui, Almada, da Engevix, como o propósito da CPI é
acrescentar e esclarecer, e esse depoimento nós vamos estar fazendo discursos sem nenhuma contribuição, o meu entendimento é que deveríamos dispensar e chamar o outro depoente. Eu quero mais uma vez fazer um apelo a Vossa Senhoria. Se Vossa Senhoria se dispõe a contribuir, se Vossa Senhoria deseja que tornemos a reunião secreta, porque nós precisamos da colaboração de Vossa Senhoria. Então, mais uma vez eu indago, Vossa Senhoria usará o direito de ficar calado a todos os questionamentos, ou nós podemos aqui fazer ou tomar alguma medida que Vossa Senhoria possa contribuir para os nossos trabalhos, ou essa decisão está tomada em virtude de orientação da sua defesa? Essa decisão está tomada em virtude da orientação da minha defesa. Vossa Senhoria está dispensado. Presidente, pela ordem, eu acho que a gente tem que manter um critério aqui, como foi adotado nas outras oitivas. O critério é o mesmo mantido nas outras oitivas. Eu não posso ter um procedimento em uma reunião e ter outro em outra. Mas nós tivemos reuniões anteriores onde as pessoas que ficaram em silêncio, como Renato Duque, como os ex-deputados, ficaram em silêncio e foram arguídos. Eu acho que nós teremos uma decisão aqui que vai acabar maculando o trabalho dessa CPI. Deputado Aloysio Mendes. Peço a sua consideração de que aqueles que tiverem interesse de fazer perguntas ao senhor João Ricardo, que façam as perguntas. Ele tem o direito de não responder e nós temos de fazer. Corre o risco da CPI ficar maculada no seu trabalho. Eu já respondi a esses questionamentos. Eu tive esse procedimento com o senhor Gerson Almada na semana passada. E como eu adotei esse procedimento, eu não posso ter outro procedimento. Por que é que eu iria liberar o senhor Gerson Almada e não iria liberar os outros? Mas, presidente, anteriormente o senhor teve outro procedimento e isso deveria ter sido acordado com os integrantes da CPI. Isso é uma decisão que cabe ao presidente tomar e eu estou aqui exercendo a minha autoridade. Mas eu tenho o direito de questionar e de dizer ao senhor que eu não concordo e que a gente vai recorrer dessa decisão de Vossa Excelência. Acato o repúdio, Vossa Excelência tem direito a recorrer à presidência da Casa. Chamar o próximo depoente. Senhor presidente, deputado só um minuto, por favor. Primeiro Partido dos Trabalhadores quer apoiar a decisão de Vossa Excelência e, a título de encaminhamento, deputado, eu sugiro que os deputados que gostariam de ter feito as perguntas ao depoente, que encaminhem a taquigrafia. Eu acho que, nesse caso, constará da taquigrafia as perguntas que seriam feitas e que conste que o depoente permaneceu em silêncio. Eu acho que aí contemplaria as duas coisas e quero parabenizar Vossa Excelência pela coerência. Essa já é uma praxe adotada por nós. Todas as perguntas que poderiam ser feitas para que conste em ata as perguntas dos deputados, encaminha à secretaria e nós faremos constar em ata as perguntas dos parlamentares. PMDB, eu encaminharia o nosso questionamento do partido também. Presidente, eu quero encaminhar as perguntas, mas também quero lamentar a decisão, presidente, que Vossa Excelência... Senhor presidente, só para registrar também como subrelator, quero parabenizar Vossa Excelência deste procedimento e encaminhar as perguntas para a taquigrafia, para que sejam registradas. Vossa Excelência será atendido dos termos regimentais. Convido o senhor José Adelmário Pinheiro Filho a tomar assento à mesa. Esse aí também não vai falar. Senhor José Adelmário Pinheiro Filho, advirto que Vossa Senhoria será ouvido na qualidade de investigado, tendo em vista não só o teor dos requerimentos aprovados, como também a decisão do juiz da 13ª Vara Federal do Paraná, sendo-lhe garantidos todos os direitos constitucionais inerentes à sua condição, inclusive de permanecer em silêncio e ser assistido pelo seu defensor constituído. Entretanto, informo a Vossa Senhoria que a sua colaboração para a elucidação dos fatos certamente terá efeito nas conclusões desta CPI e que a versão apresentada nesta assentada poderá atrair para Vossa Senhoria outros benefícios que a lei lhe garante. Tenho em mãos aqui a procuração, onde o senhor José Adelmário Pinheiro Filho outorga e assina a procuração para os advogados Roberto Lopes Telhada, OAB de São Paulo, número 24509, Eduardo Rocha de Carvalho, OAB do Paraná 35212, Juliano Bred, OAB do Paraná 25717 e Bruno Menezes Brasil, OAB de São Paulo, número 199522. Vossa Senhoria tem a palavra por até 20 minutos para fazer as saudações iniciais. Boa tarde para todos. Senhor presidente, comunico respeitosamente a Vossa Excelência que ficarei em silêncio seguindo a orientação dos meus advogados.
Com a palavra, o senhor relator, deputado Luiz Sérgio. Vou responder a seguir. Vossa Senhoria não responderá nenhuma pergunta, ou dependendo da pergunta, tem à disposição. Se essa sessão tomarmos a decisão de fazer uma sessão em que seja fechada, numa sessão fechada, Vossa Senhoria estaria disposto a falar, a contribuir, ou essa é uma decisão já acertada com os advogados, que será irreversível em relação a essa oitiva? Excelência, isso é uma decisão que foi tomada em conjunta por mim e por meus advogados, de permanecer em silêncio. Presidente, na mesma linha de coerência, como o depoente não vai responder a nenhuma pergunta, não acrescentará nada, eu solicito da mesma forma que o depoente seja dispensado. Eu quero, mais uma vez, reforçando o interesse da CPI, colher esses depoimentos e o direito que Vossa Senhoria tem constitucional. Eu indago, dentro da nossa autoridade, se podemos fazer alguma coisa para que o senhor possa contribuir. Em havendo essa disposição, nós também nos dispusemos a, claro, dentro daquilo que for regimental, fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que Vossa Senhoria possa contribuir com os nossos trabalhos. Então, eu indago a Vossa Senhoria se essa decisão está tomada ou havendo essa disposição nossa de tornarmos a reunião secreta, de podermos fazer tomar alguma medida que venha a fazer com que o senhor responda aos questionamentos dos parlamentares, se Vossa Excelência pode rever essa decisão. Excelência, essa é uma decisão tomada junto com os advogados e eu permaneceria com a tese nossa inicial de permanecer em silêncio. O procedimento que estamos tomando é de liberar os senhores que optam por ficar em silêncio. Vossa Senhoria está liberado. Senhor presidente, eu queria também, só por questão de ordem, peraí. Queria manter... Eu darei a palavra à deputada Elisiane, em seguida a Vossa Excelência. Presidente, considerando a postura de Vossa Excelência de liberação dos convocados que não queiram falar, eu indago a Vossa Excelência como é que ficará os trabalhos da CPI? Porque, na verdade, se nós tivermos essa prática continuada, nós teremos, na verdade, uma obstrução dos trabalhos da comissão. Porque, imaginem só, se os próximos 20 convocados decidirem não falar, e todos terão o direito de não falar, nós também perderemos o direito de questionar. E nós vamos ter simplesmente sessões esvaziadas. Eu queria, inclusive, por exemplo, ver até uma forma de trabalhar, considerando a sua posição que Vossa Excelência tem colocado, que é irreversível a sua posição. A minha posição, Vossa Excelência... a minha posição, eu já expliquei a Vossa Excelência na outra reunião. É uma posição que eu tomei visando o bom andamento dos trabalhos. Eu não posso aqui, deputada Elisiane, com o respeito que tem a Vossa Excelência, sabendo que Vossa Excelência quer contribuir com as investigações, que eu possa, nesse momento, onde nós temos um mês para encerrar a CPI... Deixa eu só concluir a resposta. Eu também queria concluir meu raciocínio. Então, Vossa Excelência conclui agora. Então, vamos lá. Eu queria apenas tratar da questão daqueles que não fizeram ainda a delação premiada. Vai ser muito natural daqueles que estão, pelo menos na expectativa de ter delação premiada, não falarem aqui, recorrendo a um direito constitucional. Então, eu queria pedir um empenho de Vossa Excelência para nós agilizarmos, por exemplo, a aprovação das quebras. Porque, na verdade, presidente, as quebras dos sigilos fiscais, telefônicos, bancários e telemáticos, eles são até muito mais importantes do que os depoimentos de fato, porque alguns vêm para cá e acabam sem falar. Sem dúvidas. Então, eu queria pedir encarecidamente a Vossa Excelência que a gente tentasse pautar, Vossa Excelência tem a prerrogativa de colocar na ordem do nós dia, vamos pautar, para que nós viéssemos aprovar essas quebras, porque aí sim, presidente, a gente vai agilizar os trabalhos da comissão. Eu me comprometo com Vossa Excelência a pautar essas quebras. Eu quero aqui deixar claro que esses cidadãos que estiveram aqui, os que fizeram delação, têm por obrigação falar. Os que não fizeram, passaram 6 meses presos em Curitiba e não falaram. Então, essas pessoas não vão contribuir aqui. Isso é uma coisa lógica, só não enxerga isso quem não quer enxergar. Isso é uma verdade que está à nossa frente e que a nossa lei permite isso. Eu estou satisfeito com isso? Não.
Eu queria que essas pessoas contribuíssem, sim. Agora, eu não vou ficar aqui 7, 8 horas, não é porque eu tenho preguiça de trabalhar, não. Eu já fiquei 10, 12. Ficaria 20, 30, não tem problema. Nós estamos aqui para trabalhar. Agora, eu acho que é inócuo, é improdutivo, não contribui em nada. E a gente deixa aqui, na verdade, se a gente trava a pauta com isso, porque imaginemos nós temos 3 hoje. O primeiro começou às 10 horas da manhã. Acabou agora às 14 horas. Tivemos aí 4 horas de depoimento. Nós agora ficaremos aqui com se todos fossem falar novamente, mais ou menos mais umas 2, 3 horas, mesmo eles ficando em silêncio. Com mais 2, 3 horas do outro, nós não iríamos conseguir produzir aqui. Para que as pessoas façam uma pergunta, por mais que a pergunta fosse interessante, inteligente, para o cidadão dizer, não, vou ficar em silêncio. Então, o que eu quero aqui é dar produtividade. Eu entendo os anseios dos parlamentares, eu estou aqui entristecido também, mas eu não vou pautar a minha atuação enquanto presidente por essas críticas que não contribuem para a investigação. Eu estou aqui para defender a investigação. Eu não estou aqui para defender teatro. Eu não estou aqui para defender algo que não contribui. Todos nós, presidente. A gente também não está aqui para defender teatro. Presidente, pela ordem. Eu quero que a investigação ela seja aprofundada. É isso que eu quero. Agora, se o cidadão ficou 6 meses preso, não falou, ele vai falar aqui se ele passar 2 horas aqui? O que é que a CPI vai ganhar com isso? Nada. É uma decisão tomada racionalmente. Racionalmente. A política ela não pode ser feita com falsas bravatas. O Brasil não quer mais isso. O Brasil não quer mais que as pessoas possam ir para um palatório, esticar o dedo e falar de todo mundo, quando, na verdade, o país precisa de medidas que possam, na verdade, combater a corrupção. É isso que essa CPI vai fazer. É isso que nós estamos trabalhando. Nós vamos aqui ouvir a quem quer que seja. Quando nós começamos os nossos trabalhos aqui, muito se falou que empreiteiro não viria aqui. Quem é que está vindo hoje aqui? Então essa CPI é uma CPI séria. Agora eu não posso aqui, na verdade, todas as vezes que tivermos situações tristes como essa, passar por críticas de colegas meus que sabem no seu íntimo que isso aqui não vai contribuir com nada. Isso muito me entristece e essa decisão é uma decisão que está tomada. Eu não recuarei. É uma decisão que eu tomei racionalmente e vou manter porque acredito que ela é boa para a nossa investigação. Deputado Luiz, com a palavra. É só uma questão... Só um minuto. Presidente, pela ordem, eu já pedi aqui. É uma questão simples, presidente, de procedimento. O senhor iniciou muito bem os trabalhos e continua conduzindo com maestria, ouvindo inclusive aqueles que mantiveram o silêncio aqui, e eu acho que em muitas situações, mesmo o silêncio, eles contribuíram porque em alguns momentos responderam algumas perguntas. Nós tínhamos adotado esse critério aqui, que eu acho que é extremamente positivo. Aqui ninguém quer fazer proselitismos políticos, nós queremos é que ter a oportunidade de ouvir a todos, mesmo aqueles que estão em silêncio. Todos que chegaram aqui, sentaram e que disseram que iam permanecer em silêncio, em algum momento falaram alguma coisa, todos, sem exceção. Então, a única questão que nós colocamos, e diferente do que o senhor entende, eu acho que o depoimento agora demorou 4 horas, porque ele quis colaborar. Agora, quem não quer colaborar, ele é muito mais rápido, mas nós temos o direito de perguntar, porque pode ser que em algum momento a pessoa resolva falar. A minha preocupação, presidente, a mesma de Vossa Excelência, é de que possa aparecer para a opinião pública que é uma grande organização aqui, no sentido de poupar os empreiteiros, porque antes, eu sei que não é o interesse da Vossa Excelência, tenho certeza disso, mas é o que pode transparecer. Porque antes dos empreiteiros sentarem aqui na CPI, nós ouvimos, inclusive, aqueles que permaneceram em silêncio. E agora, quando a gente passa a ouvir os empreiteiros, o direito deles de ficar em silêncio obscura o direito do parlamentar de fazer as suas perguntas. É essa a minha preocupação. É que o nosso trabalho aqui não seja maculado, e eu tenho a certeza e a convicção que não é o interesse de Vossa Excelência. Nós temos observado isso. Mas eu peço a Vossa Excelência, mais uma vez, que reveja esse critério para que nós possamos ter a oportunidade. Pode ser que algum deles, em algum momento, resolva falar. Só poderemos saber isso no decorrer da oitiva. Eu, com a experiência policial, como delegado Valdir, sabemos que muita gente senta na frente de uma autoridade policial e não fala nada, no decorrer da inquirição começa a falar. Nós queremos ter a oportunidade de tentar extrair dessas pessoas, que são extremamente importantes, algum dado que seja relevante para a CPI. Agora, não está sendo nos dado o direito de nem tentar isso. É essa a colocação que eu coloco para Vossa Excelência. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, já tinha me inscrito aqui, senhor presidente. Eu darei a palavra a todos. Senhor presidente. Deputado Zalci pediu primeiro, em seguida Léo de Brito, João Bacelar, Valdir, Pancera, Sola e Pracidelli. Senhor presidente, eu, com relação a isso, eu manifestei na última reunião, mas eu queria primeiro registrar aqui, vou encaminhar para a taquigrafia as perguntas, tanto do João Ricardo quanto do José Aldemário,
Mas eu queria reforçar o que eles já disse aqui, a nossa deputada, no sentido de verificar os requerimentos de solicitação de informações, quebra de sigilo fiscal, telefônico e tal, para que a gente pudesse trabalhar independente da oitiva, porque eu acho que dá para adiantar bem isso, para que a gente pudesse priorizar essa aprovação desses requerimentos. E, evidentemente, senhor presidente, da mesma forma, seria interessante, mantida essa posição de Vossa Excelência, que a gente verificasse antes de convidar para vir aqui, se está disposto ou não a falar. Porque nós temos muitas pessoas que estão sendo convocadas que a gente poderia priorizar aquelas que querem contribuir primeiro. Então tem muitos requerimentos de aberto. Esse é o apelo que eu faço. Esse contato sempre é feito pelo secretário da CPI e os advogados avisam previamente aqueles que se dispõem a contribuir e os que não se dispõem. Mas eu, mesmo assim, insisto em trazer a pessoa aqui e faço um apelo. Se os que estiveram aqui hoje tivessem dito, torna a reunião secreta, sem a participação da imprensa, que eu quero contribuir, eu me coloquei aqui de tomar qualquer decisão que esteja dentro da minha alçada, para que eles pudessem contribuir com o nosso trabalho. Então vamos priorizar quem quer falar, presidente. Isso, e eu concordo quando Vossa Excelência disse que tem que quebrar sigilo, que tem que avançar, isso aí eu concordo. Presidente, o problema é que tem deputado que transformou isso aqui em fábrica de requerimento. Isso aqui é um parlamento, não é delegacia. A gente não vai avançar mais do que a Polícia Federal e o Ministério Público. Agora, faz mais de 100 requerimento, quer que aprove 50, aí tumultua o funcionamento. Se não chama, é porque não quer trabalhar, quer fazer pizza, aí chama, passa para essa situação, aí criticam também. Eu acho que as pessoas, os deputados, os companheiros aqui, têm que ser mais racionais no funcionamento disso aqui. Eu digo, deputada Elisiane, porque a sua bancada protocolou mais de 100 requerimentos. Se a gente aprovar todos os seus requerimentos, a gente não anda. Tem que ser mais racional e tem que ter estratégia aqui dentro. Não dá para fazer disso aqui uma fábrica de requerimento e de crítica o tempo todo, eu quero falar irresponsavelmente. Eu quero direito de resposta. Eu darei a palavra ao deputado Léo de Brito, que é o próximo inscrito. Eu quero responder. Não, darei a Vossa Excelência em seguida. Presidente, mais uma vez, quero apoiar a decisão de Vossa Excelência, registrando algo que eu considero muito importante. Vossa Excelência tem conduzido o trabalho de maneira magistral. Em nenhum momento, ao longo da CPI, colocou qualquer óbice a quem quer que seja, empresário, operador, diretores da Petrobras, de virem aqui prestar seus depoimentos. Eu sei e também estou ansioso em relação a isso, que todos nós aqui temos uma ansiedade para tirar todas as questões a limpo, doa quem doer. E todas as pessoas que vierem aqui, elas possam, de fato, colaborar com as investigações da CPI. Mas eu reitero o encaminhamento que fiz anteriormente. Eu acho que os deputados, inclusive, que nesse momento reclamam, devem registrar as perguntas que fizeram. Vamos dar como feitas essas perguntas exatamente, para que seja registrado em ata, conste no relatório final da CPI que as perguntas foram devidamente feitas e, obviamente, que os depoentes ficaram calados. Aliás, nós não temos prerrogativa nenhuma para obrigar ninguém a falar, porque é um direito constitucional. E, como foi dito pelos próprios depoentes, que ficaram em silêncio, eles, de maneira irrestrita, porque o relator perguntou se tinha exceções, eles não vão falar de forma alguma. Então, eu acho que esse é o procedimento mais correto, econômico e que dá mais efetividade ao trabalho da nossa CPI. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deputada Lisiane, tem um minuto. Eu queria falar com o deputado Panceri. Mas é porque ela foi citada. Ela foi citada. Primeiramente, eu quero dizer ao parlamentar, ao nobre parlamentar, que o PPS não tem fábrica de requerimento. O PPS é um partido que atua. Não, senhor. Não, senhor. Nós temos requerimentos suficientes de quebra e de convocações que são necessárias. Se Vossa Excelência não faz, esse é um problema de Vossa Excelência e do partido de Vossa Excelência, não do nosso. Portanto, não tente colocar, não tente inverter os papéis aqui. O PPS tem cumprido o seu papel. Aliás, eu, como representante do meu partido, tenho feito aquilo que é necessário fazer na investigação. Outra coisa que Vossa Excelência coloca, que a CPI não pode ser melhor ou menor do que a Polícia Federal ou o Ministério Público. Esta comissão tem instrução e tem força judicial para fazer o seu papel. Se a gente abre mão, então vamos fechar a CPI. Se a gente não pode convocar, se a gente não pode quebrar sigilos, então vamos lá para os outros plenários fazer os demais papéis, que também temos responsabilidades. Agora, chegar aqui e colocar
que a nossa função é embaraçosa, isso não é verdade, deputado. Ao contrário, nós temos sido diligentes na investigação aqui. O que eu não concordo é da gente chamar 3 aqui, que já disseram que não vão falar, e a gente ficar ocupando espaço. Então, se não vão, vamos trazer e priorizar aqueles que estão dispostos a falar. Porque nós temos uma série de requerimentos que já foram aprovados e convocados, que ainda não chegaram até aqui para serem ouvidos. Daí, na verdade, nosso questionamento. Se a gente quebra o sigilo fiscal, telefônico e bancário, nós vamos ter informações que são reais. Aliás, alguns depoimentos vêm aqui mentirosos. A gente não consegue pegar na mentira e pedir, inclusive, ordem de prisão, porque às vezes você não tem um documento em mão. Se você tem um documento em mão, você automaticamente consegue, inclusive, fazer pedido aqui de prisão imediata na CPI. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu já venho de 4 CPIs no meu estado como deputado estadual, presidi comissões no meu estado e eu sei perfeitamente as prerrogativas de uma comissão. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu quero dizer ao presidente desta comissão, aos demais parlamentares, que eu respeito o papel do presidente dessa comissão, que, aliás, tem sido um grande presidente nesta casa. Agora, eu também tenho o direito de divergir. Sem dúvida. Porque sob pena aqui de ser simplesmente conivente com ações que eu não concordo. Então, eu queria reafirmar isso, presidente, mais uma vez, pedir a Vossa Excelência que considere o nosso pedido de quebras, que será extremamente fundamental para os trabalhos desta comissão. Muito obrigado. Deputado João Bacelar, em seguida, senhor presidente, deputado Hugo Mota, senhor relator, deputado Luiz Sérgio, senhoras e senhores deputados. Eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência pela condução desse trabalho, senhor presidente. Nós temos aqui 108 requerimentos de convocação. Se nós fizermos uma média de 4 horas por requerimento, isso dão 18 dias ininterruptos de sessão de CPI. Então nós temos que produzir, nós temos que mostrar ao Brasil o desmando da Petrobras. Agora não podemos ter aqui depoimento vazio. E temos aqui que respeitar a Carta Magna nossa, que é a Constituição e o regimento dessa casa. Então, se o depoente vem até aqui e se reserva o direito de se manter em silêncio, de acordo com a Constituição, nós temos que respeitar a Constituição brasileira. Não é nem o depoente, nós temos que respeitar a Constituição brasileira. Então, vamos produzir. Vossa Excelência está correto nas suas ações, junto com o relator deputado Luiz Sérgio. E também dizer aqui que nós não podemos ter bola de cristal para adivinhar quem vai ou quem não vai falar. Mas, deputada, a gente não sabe, o presidente, nem o relator, e nem nenhum de nós aqui, nem o vice-presidente, nem nenhum de nós deputados, temos condições de ligar antecipadamente 1 semana, 15 dias antes, para saber se o depoente vai falar ou não vai falar. Isso aqui ele muitas vezes decide na hora. E essa comissão tem que ter maturidade suficiente para poder administrar esses problemas. E Vossa Excelência tem tido, senhor presidente, a maturidade, apesar do jovem deputado promissor, mas tem tido a maturidade suficiente para poder administrar essas crises, esses conflitos aqui na CPI. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência, quero parabenizar o deputado Luiz Sérgio e vamos dar celeridade. Vamos trazer pessoas aqui que venham contribuir para a CPI e também fazer com que cumpra a Constituição brasileira. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado delegado Valdir. Senhor presidente, eu fiquei triste agora de pouco que, infelizmente, um colega nosso deputado disse que aqui não é nenhuma delegacia. Realmente, senhor presidente, e brasileiros e brasileiras que estão nos assistindo, delegacia aqui não é igual delegacia, não. Lá nas delegacias se fazem justiça, é local de cidadania, onde vão as pessoas mais carentes da sociedade. E lá, com certeza, nós respeitamos os direitos constitucionais das pessoas. Mas nós questionamos elas e colocamos no papel. Nós damos direito à pessoa falar ou não falar, mas consignamos as perguntas. Então eu só queria deixar claro que delegacia é lugar de cidadania. Né? Algumas pessoas não conhecem a delegacia. Eu vivi ao longo dos meus últimos 24 anos em delegacias. E foi graças ao meu trabalho em delegacia que me trouxe aqui. Graças ao meu trabalho em delegacia que eu tenho feito o questionamento e tenho sido respeitado pelos advogados, pelos indiciados, pelos investigados, pelos deputados. Então, delegacia é um local sagrado. Eu acho que quem for falar de delegacia, por favor, antes vá conhecer as pessoas que vivem lá. São trabalhadores, são profissionais categorizados. Então, eu não vou permitir que as pessoas humilhem quem trabalha em delegacia. Eu acho que isso é vergonhoso e eles têm o mesmo papel que essa comissão. Mas Vossa Excelência, que tem conduzido muito bem essa comissão, tomou uma decisão monocrática.
decisão que mencionou neste momento final. Mas Vossa Excelência é um democrata por natureza, e o senhor tem demonstrado isso durante a condução dessa CPI. Eu acho que, sabiamente, o senhor poderia fazer o seguinte: o senhor é o dono do plenário, né? Mesmo o senhor tendo tomado essa decisão, eu só vou colocar, mesmo que o senhor não concorde com as minhas argumentações, só um minuto. Não, o senhor é o maestro. O senhor é o condutor. O senhor é o condutor. Então, eu gostaria de fazer algumas propostas aqui, muito rápidas. Senhor presidente, o senhor é o dono do plenário. E eu vi aqui várias manifestações de vários colegas em vários sentidos. O senhor pode fazer uma consulta aos colegas, né? Vocês querem ouvir, né? Ou não querem? O senhor vai tomar a decisão e com o plenário pode marcar um outro evento e, pela maioria, o senhor vai ver se querem ouvir ou não querem, referendando essa decisão de Vossa Excelência ou não. É só uma proposta que eu trago a Vossa Excelência. Uma segunda proposta que eu trago, e eu apoio a decisão da nobre colega de fazer 108, 110, 150 requerimentos. Cada um faz a quantidade de requerimentos que queira para investigar, cada um tem um perfil, mas eu diria para Vossa Excelência que Vossa Excelência está no cérebro, Vossa Excelência é a veia principal, né? Que desse mais autonomia, e assim o relator fez, a Vossa Excelência fez, as subcomissões. Vamos dividir as subcomissões, que as subcomissões ocupem outros plenários aqui e, dentro do seu interesse, ouçam essas pessoas, né, e que nós fiquemos aqui com as veias. E eu quero, por último, dentro desse olhar democrático de Vossa Excelência, dentro dessa sua postura, e vendo que muitas pessoas podem seguir essa linha de não falar mais, eu acho que a gente pode avançar então, senhor presidente. Eu quero propor a Vossa Excelência aqui que a gente, então, com base naquilo que nós já temos, eu acho que não serão muitas pessoas que vão contribuir mais, mas dentro daquilo que a gente já tem, quero pedir a Vossa Excelência que dê prioridade, então, para as acariações. Eu acho que as ferramentas principais agora, que toda a imprensa quer, que a sociedade quer, e onde a gente vai poder tirar algumas dúvidas, que quem já conhece da Lava Jato, conhece. Quem não conhece até agora não vai conhecer mais, né? Porque pela tendência não vai conhecer mais. Então, acho que para a gente avançar um pouquinho mais, eu sugiro a Vossa Excelência que a gente inicie termine a fase dos empreiteiros, venha com as acariações ou então com os agentes políticos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Uma questão de ordem. Com relação ao requerimento, na linha do que a deputada Elisiane disse, nós temos mais de 6.000 horas de interceptações telefônicas e milhares de interceptações telemáticas que estão à disposição da CPI. Eu cobrei hoje, porque nós mandamos com pedido de Vossa Excelência semana passada, no dia 22, um ofício requerendo a renovação dos policiais federais que estavam cedidos, mas que a Polícia Federal os requisitou de volta porque não tinha condição de pagar as diárias. A presidência da Casa... Deixa eu colaborar com Vossa Excelência só uma questão. Eu estou sugerindo, inclusive, o nome de 2 policiais especializados em inteligência que são de Brasília, não necessitam de pagamento de diárias. Eu soube dessa questão, então eu vou sugerir, Vossa Excelência, vou encaminhar que esses 2 profissionais residem em Brasília e virão sem ônus nenhum para essa casa. Sem problema algum. Os policiais federais que nós já havíamos solicitado, nós renovamos porque eles começaram a trabalhar, estão trabalhando, mesmo em São Paulo, eles continuam trabalhando, analisando documentações que foram pedidas tanto pelo relator como por ex-presidente, também estará à disposição dos demais parlamentares. E a presidência da Casa se dispôs, através da diretoria-geral, a anuir e pagar as diárias desses oficiais para que eles possam estar aqui à nossa disposição. Claro que quanto mais gente para ajudar, melhor, porque tem lá um trabalho muito extenso. A diferença, presidente, é que o profissional com esse perfil que a gente precisa para esses dados é diferente dos que foram requisitados. Eu irei pegar os nomes que Vossa Excelência sugeriu e farei a requisitação para que eles venham nos ajudar na análise desses áudios. Deputado Celso Pancera. Presidente, só para esclarecer, eu acho o seguinte: sala de aula, a gente dá aula, no açougue a gente vende carne, na delegacia a gente investiga e inquere, e no parlamento a gente produz leis, melhora a legislação, faz avançar a sociedade. E, inclusive, nós temos alguns diversos direitos constitucionais que estabelecem, inclusive, o funcionamento das CPIs, para ajudar nesse processo de investigação e buscar alternativas para colaborar com o avanço da sociedade. O que nós queremos dizer aqui, sem nenhum demérito para nenhum tipo de outra função profissional, é que tem necessidade de racionalidade no trabalho.
quando a gente não aprova o requerimento de determinada pessoa, é porque o PMDB, os partidos majoritários, estão manipulando a CPI. Quando aprova o requerimento e a pessoa vem e não quer falar, é porque o PMDB não quer que as pessoas falem aqui na CPI. Agora imagina, eu fico imaginando, se o presidente Hugo Mota chega aqui e diz assim, ó, o senhor Ricardo Auler não vai falar hoje, por isso eu dispensei a vinda dele. Pau puro em cima do presidente Hugo Mota. Aí, trouxe aqui, insistiu, não falou, tem que dispensar. Nós ficamos aqui pressionando o senhor Renato Duque 6 horas. 6 horas fazendo pergunta para ele aqui. E não resolveu, não avançou. Não avançou. E nós temos um conjunto de agendas aqui nessa casa que a gente tem que atuar. Tem que fazer parecer de lei, tem que ir nas comissões permanentes, nas comissões temáticas. Daqui a pouco tem o plenário que vai discutir a reforma política. E a gente tem um conjunto de preocupações aqui dentro que a gente, de fato, tem que trabalhar. Então, o seu encaminhamento está correto, né? E a gente vem aqui fazer coro a defender esse tipo, a sua decisão, né? E dizer o seguinte: eu estou protocolando agora mais 5 ou 6 requerimentos que tem a ver com a nossa ida em Curitiba, que tem a ver com a questão da lavagem de dinheiro do Youssef. Agora, são requerimentos a partir de demandas e contradições que a gente foi criando aqui dentro, e não porque eu li em alguma página de jornal, mas porque foram surgindo as contradições e a gente vai apresentando porque é necessário para avançar o trabalho, né? Outra coisa, nós temos aqui, mesmo que a gente vá até o dia 10, o 11 de maio, sem aprovar nenhum requerimento, temos muito o que fazer. Dia 23 de junho, encerra o trabalho dessa CPI e a gente já tem que começar a se preocupar com a extensão do prazo de funcionamento dela. Então, por isso que a gente chama a racionalidade daquilo que, de fato, a gente tem que aprovar e até onde a gente vai avançar, porque ela, constitucionalmente, ela tem um tempo de vida. E depois disso, nós precisamos aprovar um relatório que contemple minimamente um pouquinho dos anseios da população brasileira. Por isso que a gente fala, tem que ter racionalidade nisso para ver onde a gente quer chegar e chegar em algum lugar de fato. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Jorge Sola. Obrigado, presidente. Primeiro eu queria parabenizar por sua decisão, porque realmente é completamente improdutivo a gente ficar aqui por horas a fio perguntando a alguém que se nega a falar. Já basta a calação premiada que impede que alguns que vêm aqui falar falem mais do que fizeram na negociação da sua delação premiada. Então, eu queria me solidarizar com sua decisão, reiterar a importância. Agora, eu também faria esse registro. Não dá para dispensar antes, porque senão pode ter especulação se foi ou não a decisão do ouvido. Ele tem que vir, fazer como o senhor está fazendo mesmo. Vir aqui, perguntar e ele reiterar que não aceita nem sessão aberta, nem sessão fechada, todo apoio. Eu me permita 2 registros rápidos, presidente. Nós tivemos sexta-feira, eu estou presidindo a subcomissão da Comissão de Fiscalização e Controle, voltada para a questão das empresas que estão afetadas em função da Lava Jato. Nós estivemos visitando, junto com a Comissão de Trabalho, o estaleiro Enseada, que é a Enseada do Paraguaçu, na Bahia. Confesso que, por mais informação que eu tivesse, foi muito importante ter ido lá, para verificar em loco a tragédia que nós estamos vivendo. Presidente, 2,5 bilhões de dólares investidos num dos estaleiros mais modernos do mundo, com tecnologia vinda do Japão, 82% da obra construída, 7 mil trabalhadores desempregados, e a primeira entrega já estava sendo produzida, o primeiro navio sonda. Ontem tivemos um almoço na FIEB, o deputado Embaçaí também esteve presente, onde a preocupação está na tônica. Então eu queria pedir que a gente pudesse também ter um olhar peculiar na questão de como fazer para acelerar as medidas necessárias para que esses investimentos não sejam perdidos, que os empregos sejam assegurados, que a transferência de tecnologia seja preservada. E também comunicar que, infelizmente, apesar de todo o seu esforço e de todos os parlamentares aqui, o fato que na semana passada eu ter citado aqui o registro de denúncias da Operação Castelo de Areia que saíram no Estadão, né, ter citado uma relação de partidos e de nomes que foram envolvidos em escutas, levou aqui um deputado que me permita não citar o seu nome, que não faz parte, inclusive, dessa comissão, me agredisse publicamente em meu estado, em vários veículos de comunicação. E a resposta que eu vou dar
é entrar com ação judicial contra ele e entrar aqui na Câmara por quebra de decoro. Porque eu considero que eu estou aqui na CPI para perguntar aos inquiridos todas as questões que sejam necessárias, e se alguém se sentiu atacado e é inocente, é só ir a público e dizer: não participei, não tenho envolvimento disso, o que saiu no Estadão é uma calúnia, e não buscar me atacar, me acusar de coisas que eu nunca fiz, para buscar blindar as acusações existentes. Então, nós vamos tomar essa medida, presidente, depois vou encaminhar a cópia para os registros dos anais aqui da CPI. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e quero dizer que em nenhum momento eu tomarei decisão de dispensar depoente por telefone ou por comunicado prévio. Eu não assumirei essa responsabilidade, porque sei das implicações que isso poderia ter diante da minha conduta. Então, o depoente que for optar por ficar calado, ele tem que vir dizer aqui que ele vai ficar calado, ele não precisa dizer a mim. Eu nem falo com o depoente, ele é intimado pela secretaria, só encontro com ele na hora que eu estou aqui nessa posição de presidente. E todos os meus atos, eles são totalmente transparentes e vão continuar a ser pelo bom funcionamento dos trabalhos. Deputado Pracidelli. Senhor presidente, era só ir nessa linha da necessidade dos depoentes virem aqui. Acho que isso fica registrado, mostra que essa CPI, em especial, Vossa Excelência, quer apurar. O que precisa ficar claro, até porque hoje, com a tecnologia avançada, além da televisão, da TV Câmara, das demais redes de televisão, jornais, revistas, etc., tem a internet, é que os deputados dessa CPI não tem o trabalho da CPI apenas aqui na Inquisição. Tem um conjunto de documentos, como já foi falado aqui, que precisam ser analisados, estudados. Tem um conjunto de questões que todos nós precisamos fazer as nossas avaliações para que a gente possa chegar, inclusive aqui na Inquisição, tendo conteúdo para conseguir as informações daquelas pessoas que vêm aqui fazer os seus depoimentos. Então, o trabalho não é só feito aqui e nós, como já disse o deputado Pancera, temos, além da CPI, temos um conjunto de outras necessidades de atuação dos parlamentares que nós precisamos levar em consideração. Registro que sempre é preciso ser feito, que esta CPI, assim como as demais CPIs do parlamento, além de fazer a investigação, ela é feita, tem um trabalho de ser feita a investigação, mas ela é feita por parlamentares que representam posições políticas, que representam partidos políticos. Então é natural que os parlamentares, em função das suas visões políticas, das suas representações políticas e das suas origens de estados e de municípios, queiram levar a investigação para um determinado lado ou não, queiram apurar mais algumas questões relacionadas a algum tema e não a outro. Isso é natural, faz parte desta lógica de parlamento e nós precisamos levar em consideração isso, mas seguir o rito da apuração, seguir o rito do objeto e seguir o rito do bom andamento dos trabalhos. Vossa Excelência tem tentado fazer isso e acho que todos nós precisamos colaborar nesse sentido. Parabéns. Agradeço a Vossa Excelência. Para encerrar, deputado Luiz Sérgio. Primeiro... deputado Ed em seguida. Primeiro, o Eduardo Leite é empresário, veio e falou. Então, segundo, não dá para ter esse chamar quem quer falar. Nós temos que chamar todos, aqui de forma pública, transparente, na frente dos parlamentares, que eles vão afirmar se querem ou não falar, porque senão nós criaríamos um clima de desconfiança. Qual é o parlamentar e membro da CPI que queria entrar em contato com as pessoas para saber se querem falar ou não? Não cabe a nenhum membro dessa CPI, nem do presidente, nem do relator, essa função. Segundo, que na secretaria já há muito material sigilosos, quebra de sigilos que foram feitos em outras CPIs que foram transferidos para esta CPI que estão lá à disposição dos membros. Agora, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal
que a quebra de sigilo tem que ser bem fundamentada. Então, também não pode ser um processo de quebra de sigilo aleatoriamente, né? Depois, a fala aqui do deputado Sola, há um requerimento do deputado Embaçaí, que eu estou subscrevendo, que é também uma visita aos estaleiros que estavam construindo as plataformas de petróleo. Como nós visitamos refinaria, eu acho que precisamos dar este passo também de visitar os estaleiros. E em quarto, presidente, eu vou manter o meu posicionamento construído a partir da dinâmica da CPI, que aqueles que aqui vierem e que optarem pelo direito constitucional de ficar calado, eu vou continuar a defender a dispensa, porque não contribui, não soma, não traz nenhum dado novo a nenhum membro da comissão parlamentar de inquérito. Então, como solicitei, Vossa Excelência dispensor, eu quero aqui reafirmar que vou manter a mesma linha de coerência com as outras pessoas que aqui vierem e tiverem a postura e o direito constitucional de se manter calado. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Edil Lopes, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu quero começar uma vez mais manifestando o meu irrestrito apoio à condução dos trabalhos que Vossa Excelência tem pautado nessa comissão. Feito isso, eu quero aqui tomar um pouco da fala do deputado Sola, quando ele informou essa comissão do estágio em que está o estaleiro na Bahia, do enorme prejuízo que o Estado brasileiro certamente estará arcando com a paralisação destas obras. E eu volto aqui ao mesmo ponto em que me manifestei na primeira reunião dessa comissão. Eu acho que nós precisamos urgentemente criarmos, não sei se dentro dessa comissão ou fora dela, um núcleo de trabalho para procurar salvar o que resta da Petrobras. Porque apurar, nós estamos apurando, o Ministério Público está apurando, Polícia Federal está apurando, imprensa está apurando, mas cuidando de salvar os destroços que estão à deriva, porque a Petrobras está à deriva, eu não vejo nenhuma instituição nesse Estado. Segundo, a questão do depoente vir aqui e ficar calado, além de ser um dever, um direito que a Constituição lhe assegura, nós temos que ter o bom senso e avaliarmos cada um dos depoentes que aqui vêm e que assim se comportam. Nós vimos aqui depoentes que passaram 5, 6 meses de cadeia, num ambiente hostil, sob intensa pressão psicológica pelo ambiente, pelo estado de coisas, pela família, sendo inquiridos por altos profissionais do mundo da investigação, e estes homens calados ficaram mesmo diante dessa tamanha pressão. Então não é de se admirar de que eles, ao se posicionar no seu constitucional direito de ficar calado, aqui seria diferente. E quanto à questão das delegacias, eis aqui a grande questão, delegado Valdir, porque as penitenciárias estão cheias de presos pobres e poucos ricos. É porque os ricos sabem que tem que ficar calado diante do senhor lá na sua delegacia. E o pobre que chega lá sem um advogado, sem instrução nenhuma, no primeiro murro que o delegado dá na mesa, ele confessa o crime, sai dali como réu confesso. Esta é a diferença, que não é o caso desses senhores. Esses senhores, além de terem conhecimentos suficientes para saberem quando devem ficar calados e quando devem falar,
ele já tem 6 meses de reflexão dentro de uma cadeia, tem o aconselhamento dos melhores advogados que o dinheiro pode pagar neste país, tem a experiência de tantos outros que estão na mesma situação, ou o senhor acha que eles não trocam informações? Então, aqui é uma questão de bom senso, e o nosso presidente tem se pautado acima de qualquer coisa pelo bom senso. O deputado Praxera falou do Renato, que aqui ficou 6 horas, nós aqui fazendo pergunta e ele dizendo não vou responder, nós fazendo pergunta e ele dizendo não vou responder. Será que isso é produtivo ou será que isso é mais um jogo de retórica para a mídia e para o nosso público que está lá fora? Então, essa interrogação nós temos que responder. Fica aqui, uma vez mais, o meu manifesto apoio a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Quero agradecer a sempre lúcida intervenção de Vossa Excelência. Antes de encerrar... Muito rápido. Só lembrar o deputado Édio que hoje o delegado não usa mais a mesa para dar murro, não. Hoje ele usa a inteligência policial, a escuta telefônica. Essas nossas delegacias. Hoje as ferramentas são diferentes. Eu quero, antes de encerrar os trabalhos, dizer e reforçando essa nossa posição, que o número de depoimentos onde os depoentes optaram por ficar calados, e alguns que vieram a falar ou responder alguma pergunta, esses que optaram por colaborar depois de um tempo são a grande minoria. A grande maioria que chegou até aqui ficou em silêncio o tempo inteiro. Isso foi visto em Curitiba e já foi visto aqui no plenário da CPI em Brasília. Outro ponto. Nós temos que ter essa responsabilidade porque nós precisamos evoluir nos nossos trabalhos. A CPI, a sociedade, a imprensa cobra que as acareações sejam feitas e elas são inevitáveis. Nós precisamos chegar a esse momento. Nós precisamos evoluir para novas quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático, para que a CPI possa ter mais informações. Nós precisamos analisar as mais de 6.000 horas de HD que estão aí, de gravações e interceptações telefônicas importantíssimas. Nós precisamos cumprir as agendas externas, assim como cumprimos no Comperj, como cumprimos na Renest, como fomos a Londres, como agora um grupo de deputados vai aos Estados Unidos conversar com a Câmara de Comércio de lá, que está processando, e porque tem acionistas na Petrobras, os deputados irão lá visitar e conhecer como esse processo anda. Então a CPI é uma CPI que saiu de dentro do Congresso Nacional. É uma CPI que se esforça para ir para a rua, procurar entender e conhecer o que foi realmente o prejuízo causado à Petrobras. Então nós queremos continuar essas visitas aos estaleiros, acatando aqui a sugestão de deputados e do relator, porque a gente pode, na verdade, conhecer de perto também o estrago que foi feito no âmbito da construção desses estaleiros, que são também importantes e alvos da nossa investigação. E nós vamos continuar nesse foco. Ninguém nos tirará dessa linha, que é a linha de aprofundar nas investigações. Podemos, na verdade, gastar as nossas energias, porque não sabemos até onde esta CPI pode ir. Eu já fiz o pedido de prorrogação de 60 dias, porque o prazo para ela se encerrar é no próximo dia 25 de junho, ou seja, nós temos só mais um mês de trabalho, mês de junho, um mês de trabalho. Então, eu pedi mais 60 dias, porque é regimental. Espero que o presidente da Casa possa acatar, para que a gente possa continuar os nossos trabalhos. Mas eu não posso ficar aqui alimentando depoimentos improdutivos que não vão contribuir em nada com a nossa investigação. Esse é um papel que eu adotei enquanto presidente e irei manter esse posicionamento, porque nós temos um tempo exíguo para apresentar resultados. E já esclarecendo aqui, porque existem muitas perguntas sobre o depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Ele está marcado para o próximo dia 2 de junho, e como ele assinou, segundo a mídia e o próprio Ministério Público, um acordo de delação premiada, nós queremos trazer o senhor Ricardo Pessoa aqui para que ele possa contribuir. A sua vinda, ela está sendo pedida não mais ao juiz Sérgio Moro, e sim ao Supremo Tribunal Federal, como ele nos orientou, porque o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal, é quem detém, na verdade, as informações sobre a delação do senhor Ricardo Pessoa, e nós vamos sim trazê-lo dia 2,
Se ele chegar até aqui e não puder contribuir por não ter concluído a sua delação, nós o vamos trazer novamente, porque entendemos, já que ele fez a delação, que ele tem muito a contribuir para com os trabalhos da nossa CPI. Então, aqueles que têm por obrigação falar, não tenham dúvidas que nós vamos cobrar que eles falem, que eles respondam, que eles contribuam para o nosso trabalho. Então, é dessa forma, com transparência, com compromisso, que nós vamos continuar tocando os nossos trabalhos. Deputado Ivan Valente me pede a palavra, Vossa Excelência tem a palavra, para que eu possa encerrar os trabalhos. Eu peço desculpa a Vossa Excelência, aos deputados, porque tem uma fila lá no plenário para inscrição no debate de reforma política. Foi obrigado a ficar lá como dirigente partidário para poder encaminhar. Queria ter participado desse debate que a CPI fez aqui agora, mas queria primeiro... Eu quero pedir só para Vossa Excelência não trazer a discussão da reforma política aqui para esse plenário. Vossa Excelência sempre costuma trazer e não é objeto da nossa investigação. Não vou trazer não, presidente. Eu vou discutir lá no plenário. Eu só quero discutir o seguinte: na semana passada, Vossa Excelência se comprometeu a que nós faríamos uma reunião interna, fechada, para discutir o caso Kroll, entende? E nós estamos com depoimentos amanhã, temos depoimento na quinta-feira, né? E temos a reforma política. E tem a reforma política. Então, eu queria ver com Vossa Excelência qual é o momento que nós vamos sentar para discutir. Inclusive, esse debate, eu acho que cabe, debate que Vossa Excelência está acabando de ventilar, aí, inclusive sobre os depoimentos, por exemplo, quero dizer como a vida faz surpresas. Vossa Excelência viu que na dispensa do senhor Gelson Almada, no dia seguinte prenderam o Pascovitch. E agora ele está falando para burro aí. O Gelson Almada está direto na mídia, falando. Ele não quis falar aqui, entende? Mas, no entanto, ele está falando direto, a partir de fatos novos. Inclusive, vou pedir a reconvocação do senhor Gelson Almada. Entende? Já estou avisando, porque ele tem o que falar, entende? Ele não quis falar aquele dia aqui, por isso que o debate é complexo mesmo. Entende, presidente? Eu acho que nós devemos, sim, no mínimo, estabelecer um procedimento, mas eu prefiro fazer numa reunião em que a gente possa fazer esse debate francamente, e a questão da Kroll também. Eu quero saber quem são os investigados da Kroll. O que o contrato da Kroll diz exatamente? Os deputados têm o direito de saber. Nós não podemos, nós não somos imunes, não há iluminados aqui que vão saber o que diz o contrato da Kroll, o que ela está fazendo, quem ela está investigando, e os outros deputados não. Os outros deputados são de segunda categoria. Não tem deputado de segunda categoria aqui. Então, nós queremos saber, porque se tem as delações premiadas e tem a investigação da Kroll, uma coisa tem a ver com a outra, entende? E nós queremos fazer esse debate, e tem que ser essa semana. Então, peço a Vossa Excelência que marque essa reunião. Eu me comprometi a marcar. Inclusive para aprofundar esse debate sobre o silêncio dos depoentes que têm vindo aqui. E irei cumprir a minha palavra. Faremos essa reunião na quinta-feira, às 11 horas. Perfeito. Às 11 horas da manhã, na Secretaria da CPI. Eu quero dizer, deputado Ivan Valente, que eu acredito que essa informação que Vossa Excelência traz, da Kroll, é pautada em uma matéria que saiu na Folha de São Paulo no último sábado, tratando de informações divergentes. Acredito que Vossa Excelência leu a Folha de São Paulo sábado. Viu? Então, Vossa Excelência está sendo subsidiado por essa matéria. A gente jornalista que escreveu isso antes, inclusive. O jornalista que escreveu a matéria me ligou na quinta-feira à noite e eu disse, e Vossa Excelência que analisaram o contrato da Kroll sabe, que tem um termo lá assinado por mim, porque isso foi trazido pela empresa antes do contrato ser firmado, que eles trabalharam para a empresa Sete Brasil, investigando contratos de seguradoras, onde o senhor Pedro Barusco participou dessas contratações. E o senhor Pedro Barusco pode ser um dos investigados pela Kroll por esta CPI. Este seria o possível conflito não encontrado. Por quê? Porque o objetivo da investigação da Kroll na Sete Brasil foi investigar esses contratos e, por consequência, também investigar a conduta do senhor Pedro Barusco, coisa que nós também podemos pedir diante do trabalho a ser realizado aqui nesta CPI. Então, não havia e não há conflito algum. Ninguém vai conseguir colocar a pecha que nós estamos aqui divergindo ou escondendo informações. Eu não preciso disso, deputado Ivan Valente. Eu sou muito transparente. Imaginemos amanhã que a Folha de São Paulo ou qualquer outro jornal renomado faça uma matéria que Vossa Excelência obriga seus funcionários a lhe doar na sua eleição. Nós temos a obrigação de acreditar nisso? Acredito que não. Nós temos aqui o dever de esclarecer.
e eu estou, na verdade, aqui esclarecendo, deixando de maneira clara, porque eu não irei admitir nenhum tipo de ilação, nem informação divergente, porque eu não preciso da informação divergente. Vamos debater a CROL, vamos debater todo o procedimento a ser tomado, porque é isso que eu tenho feito. Eu tenho feito o que nenhum presidente de CPI fez. Sentar com os líderes, combinar a pauta, fazer um esforço. Foram mais de 320 requerimentos aprovados em apenas 4 reuniões deliberativas. Então, eu não posso e não deixarei que a pauta da imprensa, que eu respeito, que eu entendo ser importante para divulgar os nossos trabalhos, para criticar, para contribuir, que ela possa ser, na verdade, a verdade absoluta dos nossos trabalhos. Não. Isso nós não iremos admitir. Todas as vezes em que a informação for desencontrada, nós vamos aqui esclarecer com muita paciência, com muito respeito, com muita honestidade, mas mantendo a nossa posição firme. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.